E o CSA não estreou bem no Campeonato Brasileiro da Série C. Empatou em casa no estádio Rei no último sábado diante da Anápolis por 1-1. CSA abriu o marcador 1 minuto depois, o time goiano empatou e foi assim até o final. O técnico Igor Magalhães do CSA faz uma análise dessa estreia e do resultado em casa 1-1 diante do Anápolis. Lado, né, para poder ter uma tomada de decisão ali, para poder finalizar. Conseguimos envolver pela movimentação do Cachoeira por dentro, né, ali como o segundo atacante por dentro, próximo do centroavante. E aí quando a gente faz o gol, talvez a gente poderia ter um pouco mais de campo para poder jogar, um pouco que o adversário automaticamente ia sair para o jogo. Nós tomamos o empate logo em seguida, né, uma falta de concentração, e o adversário foi feliz, era a proposta deles, a gente já sabia, já tinha alertado que era um time copeiro, era para isso mesmo. Eles vieram e foram felizes nessa situação de que que o empate para eles seria ideal para esse início de competição. Notório teu abatimento, né? Então, assim, acaba o jogo agora, né? Você tem que assimilar tudo que foi, e aí você vai fazendo reflexão dentro do jogo, e jamais vai ter abatimento, até porque nós precisamos continuar. Nem com uma vitória hoje não sinalizaria que a gente já estaria garantindo uma vaga para a segunda fase, né? Nós temos que continuar. Já tinha avisado que competição, quando é ponto corrido, tem momentos dentro de casa que você não ganha. Agora nós temos que continuar o nosso pensamento para dentro da competição, porque nós temos o ABC fora, nós temos que trabalhar já pensando no próximo adversário, corrigir muita coisa que nós precisamos corrigir, né? Principalmente as possibilidades que a gente tinha, a gente não foi tão feliz, né, para continuar tendo energia, e faltou um pouco mais de tranquilidade na segunda parte, principalmente. Passa uma reflexão total do jogo, né? Aí você vai assimilando aquilo que realmente acontece, aquilo que você tem que vir para cá, né, para principalmente ser lúcido nas respostas, para facilitar o entendimento do jogo, daquilo que nós pensamos para o jogo, daquilo que nós tentamos fazer no decorrer do jogo. Então é mais por essa situação, mas nós estamos continuar a nossa batida, porque a competição ainda ela é árdua, e se você pegar hoje teve 3 equipes jogando em casa, teve 3 empates, né? Somente o Botafogo da Paraíba que conseguiu a vitória. Então a competição ela vai ser difícil até o final. O CSA que agora volta as atenções para a segunda rodada, só que dessa vez fora de casa. Domingo, dia 24 da tarde, em Natal, diante do ABC. Falando de Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB 100% de aproveitamento na competição. Depois de estrear em casa, vencer a Chapecoense por 1-0, ontem foi a vez de fora de casa e de virada 2-1, vencer a equipe do Atlético lá no estádio Independência, em Belo Horizonte. O técnico do CRB, Eduardo Barroca, analisa o que foi esse resultado. A gente está feliz com a vitória. Sabia que seria um jogo difícil, a equipe do Atlético já tinha apresentado boas competências no jogo contra o Atlético Goianiense, eles tinham feito um primeiro tempo muito bom, mereciam vencer o primeiro tempo lá. E hoje a gente não fez um bom primeiro tempo, essa que foi a verdade, a gente não conseguiu se encontrar coletivamente, e quando isso acontece, obviamente passa a ser responsabilidade do treinador. Acho que no segundo tempo a gente se ajustou melhor, as substituições foram muito boas, agregaram valor, os demais jogadores também subiram o seu nível de rendimento, a gente conseguiu empatar e fomos felizes aí em virar o jogo, um jogo difícil, um resultado muito bom, fora de casa, e essa competição ela não dá muita chance para comemorar, né? Na quinta-feira a gente já tem um novo desafio, aproveito para pedir ao torcedor para nos ajudar. CRB é hoje o único clube do Nordeste nessa competição. Tem 5 clubes do Nordeste na Série A. Desses 5, eu já trabalhei em 3 e sei bem a força que tem o torcedor desses clubes, e o torcedor do CRB também não é diferente. A força do torcedor ajuda muito o nosso trabalho. A gente ainda tem muita coisa para melhorar, para ajustar, mas é sempre importante fazer esses ajustes com bons resultados. Então, estamos felizes com a vitória, mas já virando a chave, sem muito tempo para comemorar, porque na quinta-feira a gente já tem um novo desafio. Barroca. Coletivamente, a gente teve bastante dificuldade no primeiro tempo, a gente não conseguiu se encontrar dentro do que a gente tinha se proposto no jogo.
Óbvio que as mexidas ajudaram, tanto que 2 jogadores que entraram no decorrer do segundo tempo foram jogadores que fizeram os gols, né? O GG e o Douglas. Mas não só as mexidas, a nossa postura no segundo tempo, o nosso jogo coletivo no segundo tempo, nosso comportamento no segundo tempo foi muito melhor do que no primeiro. Eu acho que isso foi determinante para que a gente conseguisse voltar ao nosso nível competitivo, buscasse o gol de empate e tivesse organizado até o final para buscar a vitória. Primeiro, elogiar o Roger. O Roger é um amigo de longa data, desde quando era jogador. O Roger era muito especial como jogador. Eu não tive a oportunidade de ser treinador do Roger, mas tentei várias vezes nos clubes que eu estava contratar o Roger e a gente nunca conseguiu, até brinco com ele. Depois fui professor do Roger nos cursos da CBF, falei para ele, pô, você parou de jogar e eu não tive a oportunidade de ser teu treinador. E tenho acompanhado o trabalho do Roger, equipes que jogam para frente, os times dele com propostas coletivas bastante interessantes, um time jovem. Você pegar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe do Atlético, a equipe que tinha a menor média de idade da primeira rodada, e a nossa equipe a segunda menor média de idade, então 2 equipes jovens, e assim, equipe com muito boa qualidade. Acredito que a equipe do Atlético vai fazer uma competição muito boa. O campeonato é muito difícil, você vê aí o CRB, tantos anos na Série B, nunca tinha conseguido vencer os 2 primeiros jogos da Série B. É a primeira vez que o CRB consegue isso, né? Vencer as 2 primeiras partidas seguidas dentro da Série B, com tantos anos de participação. É porque a competição é realmente muito difícil, muito equilibrada, e não dá muito tempo para comemorar, afrouxar. Acabei de falar ali com os jogadores, a gente está feliz com a vitória, principalmente do jeito que foi, a gente resgatar um primeiro tempo que não foi tão bom, e os jogadores lutarem para conseguir superar essa adversidade, mas não dá tempo para comemorar muito. Hoje mesmo a gente vai voltar para Maceió, a gente vai pegar uma equipe que teve um dia a mais de descanso que a gente, uma equipe que não venceu os seus 2 primeiros jogos, então a gente que tem experiência sabe o que acontece, existe uma mobilização toda para tentar conseguir vencer. Eu conheço também o trabalho do Rogério, do Volta Redonda, então a gente tem que se preparar para entregar um jogo de excelência. E volto a falar, a gente conta muito com o apoio do nosso torcedor, a gente ainda está em construção nessa equipe, mas o torcedor do CRB pode ter certeza que esses jogadores estão muito empenhados em entregar o melhor para o clube, para a torcida, e a gente fica feliz com isso. O CRB agora volta suas atenções para a partida da quinta-feira, aqui em Maceió, diante do Volta Redonda, 8 da noite no estádio Rei Pelé. Um abraço para você que esteve com a gente aqui no Acta Esporte. Até lá! As obras do Plano de Ações Sociourbanísticas já começaram. A reforma de um imóvel localizado no Bebedouro está em andamento. Com 3 pavimentos, será totalmente equipado para funcionar como um centro de referência de assistência social. O local também terá uma área para funcionamento do espaço flechal. Na sequência, começam os trabalhos para 2 novas construções na parte alta de Maceió. Na cidade universitária, um Centro Municipal de Educação Infantil vai atender 600 crianças de até 5 anos. E o Centro de Atenção Psicossocial terá capacidade para atender até 45 pacientes diariamente. Essas iniciativas integram as mais de 40 medidas que compõem o Plano de Ações Sociourbanísticas, definidas a partir do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Saiba mais em braskem.com/compromissos Maceió.